não poderá impedi-lo de fazer isso. Because a new life worked for him. Porque a nova vida brotou. I was talking to a person not long ago, was trying to discuss with me and said, aren't you ashamed to say that God created heaven and earth in 3 days, or 6 days? 6 days, that's what the Bible says. Right straight into Calvary, into this word. Now let's stop here. Agora, vamos parar aqui por um minuto. If that's brought such positive to them, man, that every one of them seal their testimony with their blood. Se aquilo produziu algo tão positivo para aqueles homens, que eles quase todos eles selaram seus testemunhos com o seu sangue, Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Pedro 4, 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amado Deus, te damos graças porque estamos diante de Ti e reconhecemos a fragilidade humana e a grandeza de Deus. Sabemos que tudo está em Suas mãos e tudo está sob seu controle. Estamos certos que, como pessoas salvas, gente redimida, lavada no sangue de Jesus Cristo, estamos aqui seguros em Suas mãos. Conceda-nos a oportunidade de ser cada dia mais agradecido pelo que temos recebido, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O Evangelho pregado aos mortos. Tem hora que vem a pergunta, para que pregar Evangelho aos mortos, né? O Evangelho sendo pregado aos mortos. Tem tantos vivos para ouvir o Evangelho. Ele diz, para que o Evangelho ser pregado aos mortos? Então você já vai conhecer pela própria mensagem do profeta quando seria pregado o Evangelho aos mortos. A gente pensa que vamos morrer e fazer como Jesus, que foi
e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que não aceitaram nos dias de Noé a mensagem. Jesus foi e pregou para eles. Eram pessoas que tinham rejeitado a mensagem de Noé, e Jesus foi pregar para eles. E aquela mensagem não converteria eles mais. Porque você só converte quando está vivo. Depois de morto, você pode chegar quase na hora da morte. Se você conseguir, pela graça, receber Jesus Cristo, crer na mensagem do dia. Porque não adianta nada eu morrer hoje, na hora que eu estiver morrendo, Senhor, eu creio na mensagem de Lutero. Está muito atrasado. Você crê na mensagem de Lutero, mas está morrendo agora? Você diz, eu estou morrendo, Senhor. Eu rejeitei os pentecostais, mas agora, Senhor, eu aceito a mensagem pentecostal. Eu dizia, você está chegando atrasado. Não é dia de pentecostais mais. Vamos chegando lá. Aí está morrendo, talvez rejeitou a mensagem. E aí, Deus, muito obrigado, porque hoje estou partindo, mas aceita a mensagem de Elias, do irmão Branham. Amém. Vou morrer. Diz, você ainda está atrasado. Mas a mensagem do irmão Branham foi em 1965. Depois de 1965, tem muito chão até hoje. Muito chão. Tem 44 anos. Já passou o número do juízo, 40. E para os dias do irmão Branham pregou arrebatamento, até a mensagem intitulada Rápido, ou Arrebatamento, noutra tradução. Mas a mensagem do dia dele era a vinda de Jesus Cristo, que era a vinda do Filho do Homem, Deus vindo e pisando na terra outra vez, como ele fez há 2000 anos atrás, que ele desceu do céu e pisou na terra através de um homem chamado Jesus Cristo. Então, nos dias de irmão Branham, Deus tinha descido do céu outra vez. Tem gente que aceita agora, depois de 2000 anos, eu aceito o Senhor Jesus. Eu aceito que o Senhor veio para me salvar. Diz, não, mas daí foi 2000 anos atrás que eu te salvei. Eu já mandei muitas mensagens, já vi em muitos homens. E por último agora eu vi em Branham, você crê nele? Não, senhor, eu creio em Jesus, Branham não. Então não tem lugar para você não. Porque quem não crê no que eu enviei, não crê em mim. Jesus disse para Pedro, quem te receber, a mim me recebe. Quem rejeitar vocês, a mim rejeita. Então tem coisas que as pessoas acham que está fazendo uma grande coisa. Eu dizer a mesma coisa hoje, eu faço um apelo. Quem quer aceitar Jesus Cristo? Aí vem todo mundo para frente. Eu quero Jesus, amém. Mas quem é que não quer Jesus? Todo mundo faz o apelo para aceitar Jesus. Mas depois de Jesus Cristo, que ele terminou a sua obra de intercessão por 2000 anos, irmão Branham vem e diz, ele deu um passo à frente. Depois de interceder por 2000 anos, na mensagem do intervalo ele diz, ele deu um passo. Esse passo que ele deu foi para manifestar o ministério do sétimo anjo. Ele deu um passo de 2000 anos. E as pessoas não conseguem o passo que Deus deu hoje. Eles querem aquele lá atrás, de 2000 anos atrás. Então não é isso que você
chega a crer para ser salvo hoje. O evangelho que é pregado hoje, você aceita Jesus para você ir para o céu? Não é o evangelho de hoje. O evangelho quer dizer boas novas. Essas boas novas têm 2000 anos. Depois dessa boa nova de que Deus te salvou, irmão Branham diz, ele não pode te curar mais, que é o parágrafo, com a atração sobre a montanha, 155, 156. Ele não pode te curar mais, ele não pode te salvar mais, porque ele já fez. Está tudo no passado. Então o que você tem que fazer é só aceitar o que ele fez. Agora, ele veio, depois que te salvou, ele veio novamente como filho do homem. Aí eu aceito Jesus Cristo como filho do homem 2000 anos atrás. Não. Ele era o filho do homem há 2000 anos atrás. Mas há 60 anos atrás, novamente, ele era filho do homem. Jesus Cristo era filho do homem outra vez. Quando terminou a era do Espírito Santo, Deus manifestou em carne outra vez no seu profeta, no 7º anjo. Agora, tem mensagem para isso. Hoje tem cumprido essa escritura, 108, uma amarelinha, que é a tradução de Goiânia. Você encontra irmão Branham dizendo que depois das eras terminadas, vem a manifestação do Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é exatamente o que o próprio Jesus tinha falado lá atrás. Jesus era o Filho do Homem e profetizou outra vinda do Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem, mas ele profetizou em São Lucas 17, 26 a 30, ele profetizou outra vinda do Filho do Homem nos últimos dias. Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, será também nos dias do Filho do Homem. Então, Jesus deu uma profecia que cumpriu na vida de William Branham. E Jesus era o Filho do Homem, lá atrás, 2000 anos atrás, e Jesus Cristo, Filho do Homem, aqui, em William Branham. Então, o ministério do Filho do Homem era revelado na pessoa, não de Jesus Cristo. O ministério do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, estava revelado na pessoa de William Branham. Por isso não se pode chamar William Branham de Jesus Cristo. Por isso ele deixou de pregar, porque chamavam ele de Senhor Jesus Cristo. Porque é errado, é Senhor Branham. Não é Senhor Jesus Cristo. Você não pode fazer isso. Não se pode batizar em nome de William Branham. Que o William Branham não morreu para te salvar. E nós já estamos além da salvação, já fomos salvos. Nós não estamos assim, além da salvação porque perdemos a salvação. Não estamos além da salvação porque já fomos salvos e recebemos o enviado de Deus depois do tempo da salvação. Recebemos um mensageiro, recebemos um profeta, cremos nele como um profeta de Deus e Deus mesmo encarnado, segundo suas mensagens. Abraão restaurado, 45 e 157. O HM faz parte do nome de Deus. E ele diz assim, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Só que as pessoas lêem, mas passa por cima. Ele é Jeová Deus. Ah, mas no céu, lá em Jesus Cristo. Não, em minha carne, diz William Branham, em minha carne nesta noite. Leia Abraão restaurado 157. É Branham que está falando, eu creio no profeta. É a mesma coisa se eu disser para você, hoje ele é Jeová Deus em minha carne. E eu não sou um profeta. Mas agora não é tempo de um profeta. Agora é tempo do corpo de Cristo. E quem manifestou? Cristo foi o profeta. E quem manifesta agora? Cristo é a esposa de Cristo. Nós estamos aqui para manifestar o Deus que nós cremos. Só que esse Deus veio em carne, e nos dias que ele veio em carne, o nome dele era Branham. E o erro das pessoas é que pensam que porque Deus veio numa carne Branham,
Teria que se batizar em nome de William Branham. Não, batismo já é passado, filho. Já cumpriu os 2000 anos. Jesus já veio, já morreu, em seu nome se pregasse o arrependimento, o perdão dos pecados e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Lucas 24, 45. Então, já foi pregado, já fomos perdoados, já fomos batizados em nome de Jesus Cristo. Então, não tem que se batizar em nome de William Branham, não. Tem é que crer que Deus estava em William Branham, revelando o que nem Jesus Cristo podia revelar no seu dia. Você diz, mas então você quer dizer que ele é maior que Jesus? Não estou falando. Foi Jesus que falou. Eu não estou dizendo. Jesus diz assim, São João 14, 12. Não aqueles. Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Em outras palavras, eu não posso fazer o que o sétimo anjo vai fazer. Mas em outras palavras, o sétimo anjo diz, eu não posso fazer o que Jesus Cristo fez. Branham não podia fazer o que Jesus Cristo fez. Morrer na cruz. Verter sangue para nos perdoar. Branham não podia fazer, mas Jesus Cristo também disse, eu não posso fazer, aquele que crê em mim, isto quer dizer, é uma pessoa à parte de mim, é um homem além de mim, é aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e maiores do que estas, ele vai fazer. Ele não pode passar por tudo, mas você passa por Jesus. Jesus curou enfermo, Jesus ressuscitou morto, Jesus pegou o pão e multiplicou, Jesus pegou o peixe e multiplicou. Mas nos dias de carne de Jesus, ele nunca disse assim, haja pão, haja peixe. Isso daí não era para Jesus. A palavra falada era para os dias do ministério do sétimo anjo. Então, aquele dia, lá no mato, diz William Branham, ele me disse, pede o que você quiser. Ele disse, eu preciso de esquilo, senhor. Onde você quer ele? Ali. Num lugar que não tinha esquilo. Porque aonde tem é fácil. Ali. Você vai perto de um galinheiro e diz, eu quero um franguinho. Ali. Aí não é palavra falada. Você está perto do galinheiro, tem franguinho ali. Mas no deserto ele diz, não havia nenhum esquilo. Ou lá no mato, me perdoe, não havia nenhum esquilo. E ele me desafiou e eu disse, haja esquilo ali. E houve. Ele diz, eu matei, foi 3 esquilos. Matei e levei para casa e comemos. E ele olhou no esquilo, está sangrando. Diz, não é uma visão. Visão não sangra. Foi criado pela palavra. Aquele que crê em mim fará. Agora alguém fica esperando a igreja hoje fazer as obras que Jesus Cristo fez e maiores. Não está escrito assim. Que a igreja faria essas obras assim. Está escrito, aquele... Gente, se você tem que olhar na Bíblia, o que está dizendo? É singular ou é plural? Eu disse hoje, eu estudei só até o 4º ano, mas não sei desenhar uma casinha. Não sei desenhar. Minhas meninas sabem fazer tudo, eu não sei. Mas fazer conta é muito difícil eu errar. Você tem que chegar a um ponto de saber que foi Deus quem estava falando, Jesus dizendo, aquele, não aqueles, não a igreja, mas um homem, uma pessoa, aquele, um indivíduo que crê em mim, fará. São João 14, 12. Vai ler lá para você ver se está escrito aqueles. Mas tem crente que prega para a igreja, sim, pregadores prega para a igreja, e a Bíblia diz que quem pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão e contra o Espírito Santo não tem perdão. Não está nem escrito isso na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia.
Mas eles dizem, o povo, amém, ei, glória. O povo não examina a Bíblia. Está escrito, aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século, nem no porvir. Mas não está escrito quem pecar contra o Pai. Pecar contra o Pai é pecar contra o Espírito Santo, porque o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Maria concebeu de quem? Do Espírito Santo. Quem era o Pai? Se a minha mulher concebe um filho meu, quem é o Pai? Sou eu. Maria concebeu do Espírito Santo. Quem é o Pai? É o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. E eles pregam certo evangelho e o povo não percebe, não examina. Assim fica na mensagem também. O povo não examina. É tempo de você examinar. Porque o evangelho foi deturpado desde os dias de Eva. Ela deu ouvido ao intelecto. Ela deu ouvido a um grande ser. Ela deu ouvido a um grande homem. Porque o homem tem uma inteligência tremenda. Mas ele chamava serpente. E era um homem. Não pensa você que a serpente é como os testemunhas colocam lá uma cobrinha com a linguinha assim, falando para Eva. É assim não. Aquela serpente andava em pé. A Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente e rastejará sobre o teu ventre. Se Deus diz para rastejar, porque ela já andava em pé. Que se ela rastejasse, Deus ia falar para ela outra vez, rastejará sobre o teu ventre. A própria serpente ia dizer, mas eu já rastejo. Isso não é praga, isso não é maldição. Mas porque andava em pé, irmão Brana pregou sobre isto, a semente da serpente. Ela andava ereta, tinha poder de arrazoar, de convencer a mulher, conversar e convencer. Aí você diz, mas cadê esse animal hoje? Não tem mais. Deus destruiu ele lá no Éden. Está escrito que Deus fez isso. Pegou a serpente e amaldiçoou e destruiu. A ciência está à procura do elo perdido. Não encontra. Não existe mais. Lá no Éden, uma mulher se engravidou de uma serpente que era uma serpente homem. E quando a serpente gerou um filho, porque tinha uma semente que combinava com a semente da mulher. Hoje não tem nenhum, não tem um animal que você possa pegar um genes do animal, semente de animal e colocar no útero de uma mulher para gerar, que não gera. Mas lá no Éden havia esta raça e Deus destruiu aquilo ali mesmo. Rastejará sobre o teu ventre, quer dizer, você não vai prosseguir com isso mais não. Não vai existir esta serpente assim mais não. Agora vai rastejar. E quando você vê uma serpente rastejando, você deve lembrar de que lá atrás Satanás, ele vinha em pé e convencia. Mas agora rastejará sobre o teu ventre e pó será sua comida todos os dias. Todos nós sabemos que quem come pó é Satanás. E é por isso que houve aquela disputa entre Miguel e Satanás. Onde é que foi posto o corpo de Moisés? O corpo de todo mundo eu vi. Diz que morreu, eu vi o pó. Mas o de Moisés? E o arcanjo Miguel só diz para ele, o Senhor te repreenda. Você não tem que saber nada, não devo satisfação a você. Tem hora que você quer dar satisfação aos outros. O próprio arcanjo diz, olha, o Senhor te repreende, você quer saber? Não vou te falar. Fica com esse mistério para você. Ah, mas ele morreu, e cadê ele? Cadê o pó? Eu não encontrei o pó. O Senhor te repreenda. Ele vai vir outra vez, ele vai manifestar mais ministério. Aí você tem que ter um profeta, crer num profeta, para você poder ouvir o profeta dizer. Sabe o que aconteceu? Quando Moisés subiu no Monte Nebo, e foi a sua despedida, e a Bíblia diz que ele morreu, mas já que não foi encontrado o corpo dele, irmão Brana diz, ele passou por um ato de morte. Os anjos vieram e o levaram ao lar. Precisa de profeta, para nós podermos ter respostas para certas perguntas, como Caim, com quem casou? Aí ninguém sabe. Brana veio e disse, com a irmã dele. Então você tem que crer no que Brana falou.
porque não existia outro. Infeliz daquela que casou com Caim. Você já pensou? Lá no início era Abel, Caim, Adão, Eva, e depois Caim mata Abel, leva um tempo, Eva gera Sete, Sete gera Enos, e aí começa a invocar o nome do Senhor. Olha o tempo que levou para ser invocado o nome do Senhor, depois que Abel ofereceu o seu sacrifício. Mas as pessoas nunca puderam ter luz daquilo. Mas Caim tomou uma de suas irmãs, porque depois disto, Adão gerou filhos e filhas. E como as mulheres não são relatadas nas genealogias, você não encontra. Então Caim tomou uma de suas irmãs e foi para a terra de Nod e casou. E ali gerou a sua geração. E a geração de Caim, você vai encontrar no capítulo 4 de Gênesis, você vai encontrar que até os filhos de Caim, ele procurou copiar os nomes dos filhos que vieram de Sete. Até nisso, você vai encontrar um Enoque ali também. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem o Enoque do capítulo 5 de Gênesis. E este Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Este Enoque é o sétimo depois de Adão. Amém. Bom, mas eu não posso prosseguir nesta linha, senão eu não deixo aqui a mensagem que eu desejo deixar para você. Hoje, a palavra pregada aos mortos, o evangelho pregado aos mortos. Evangelho é boas novas, pregado aos mortos. Vamos ver quem é esses mortos aqui. O William Branham fala melhor. Está na mensagem dele aqui, então é fácil a gente ler e encontrar essas coisas. 149, que farei com Jesus chamado Cristo. O título desta mensagem, que farei com Jesus chamado Cristo, veio ao irmão Branham quando ele ficou sabendo que Oswald assassinou Kennedy. Aí o título da mensagem veio para o irmão Branham, que farei com Jesus chamado Cristo. Porque ele ficou pensando, o que vai fazer esse rapaz agora? Matou o presidente. Ele está condenado à câmara de gás, ele está condenado à morte. E o que ele vai fazer? E aí você pergunta, o que farei com esse Jesus chamado Cristo? Esse Jesus que você rejeitou sua palavra e o matou. E você o crucificou através dos seus credos e dogmas. O que você fará? Bom, não quero pregar também sobre isso. 149. Note, Eva rejeitou e perdeu seus direitos. Logo depois de haver visto a palavra vindicada por Deus, o que ele havia feito, ela o rejeitou e perdeu seus direitos. A pessoa rejeita e depois quer ir para o céu. Ô, irmão, esse povo vão aí fora, pentecostais, vamos falar das igrejas nominais, que começa ali de presbiteriana, até as pentecostais. Todas elas estão falando em vinda de Jesus. Eles rejeitaram a vinda e estão falando em vinda. Eles rejeitaram a mensagem que prepara para o rapto e estão falando em rapto. Eles perderam os direitos do rapto. Eles perderam os direitos da vida. Eles perderam os direitos como Eva perdeu o seu direito. Tinha o direito de viver, agora não. Que fará você, Eva, depois que pecou? É um negócio agora é esconder, mas Deus vai te achar de todo jeito. Que farei agora? E Deus chegou lá, Adão, Adão, onde tu estás? Deus faz como o homem faz. Ele faz um papel de homem. Onde tu estás? Sendo que ele é onisciente, ele sabe direitinho onde o homem está. Mas ele diz, onde tu estás? É você que tem que responder. Deus não quer apenas te achar. Você tem que responder a ele. Onde você está? Deus quer que você seja grato a ele de tudo o que ele fez. E onde você está hoje?
ela rejeitou, perdeu seus direitos. Os pentecostais rejeitaram, perderam seus direitos. Até hoje as igrejas pentecostais estão assim, filho. Aí que encheu. Quando elas rejeitaram a mensagem profética nos dias do irmão Branham, aí que os pentecostais floresceram mais ainda. Você pensa que quando a pessoa rejeita, rejeitou a Deus, ela vai ficar na miséria. Nada. Ela rejeita e enriquece. Ela melhora de vida. Para ela confiar naquilo que ela está tendo, as posses financeiras, o bom nome, ajuntando muita gente na igreja. Mas e cadê a palavra? Você perdeu a palavra, perdeu o direito. Quando Eva perdeu o direito, ela perdeu lá no princípio. Adão perdeu o livro. O livro teve que voltar para a mão de Deus. Não podia ir para Satanás. Adão perdeu. O livro pertence a Deus. Foi para a mão de Deus. Deus teve que descer aqui, morrer na carne para poder te redimir. Redimir todos quantos estavam escritos no seu livro. E agora, nos dias de William Branham, o que Deus veio fazer? Deus desceu na terra outra vez, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Não vai acontecer, já aconteceu. O mesmo Senhor descerá do céu. Vai para Apocalipse 10:1. O anjo forte descendo do céu. Quem era? Cristo. Descendo do céu. Em que dia? Nos dias da voz do 7º anjo. O Senhor desceu do céu com alarido, a mensagem da revelação dos selos, dos trovões. Isso traz a ressurreição. A minha ressurreição, a sua ressurreição já está assegurada. Se você morrer a qualquer hora, já ressuscitei com Cristo. Alguém fica, eu vou ver se eu vou ressuscitar. Não, eu não vou ver não. Já ressuscitei. Eu já fui perdoado, eu já fui salvo. Eu nem vou ser salvo. Eu não tenho preocupação. Eu quero ver se eu vou ser salvo. Não, eu não tenho preocupação. Eu já sou salvo. Porque quem é salvo é, quem não é, não é. Aquele que é santo, seja mais santo. O que é justo, seja mais justo. E o que é sujo, suje-se ainda mais. Isso quer dizer, é o tempo que temos vivido agora. Você tem que saber que tudo já está feito. Cristo já deu a vida, Cristo já te perdoou. Ele não tem que fazer mais nada, senão você aceitá-lo. Então o que ele fez nessa descida, quando ele veio e desceu no irmão Branham, pisando no mar, que é entre gente, e na terra, que era encarnando no profeta. O que foi que ele fez? Ele veio revelar os selos em 1963, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. O Senhor desceu do céu sobre o Monte Pôr do Sol, e dali ele desceu do Monte Pôr do Sol, de cima daquela nuvem, e veio no irmão Branham, porque o irmão Branham estava lá dentro da nuvem. Nós lemos hoje cedo sobre isso daí. O irmão Branham estava dentro da nuvem. O irmão Branham foi arrebatado para estar com eles dentro da nuvem. 7º selo, 200 e 201, tradução de Goiânia. Esta da primeira tradução de Goiânia. E tem outros que nós falamos hoje cedo. Mas agora, o que está interessando é que o que Deus desceu do céu agora não foi para morrer na cruz. Foi para revelar trovões. Foi para revelar os selos. Foi para poder dizer para nós. Ele não veio dizer assim, olha, eu vim aqui para te redimir. Não. Ele desceu para te reclamar, porque você já estava redimido. O profeta diz que ele veio só te reclamar, dizer, ó, eu sou aquele que morreu para te salvar. Agora você escuta isso nas mensagens do profeta. Irmão Branham diz, a abertura dos selos foi uma chamada de nomes. Se você, ao ouvir essa mensagem que pregamos, não escutou uma chamada de nome, é porque você não é de lá. Tem gente que escuta isso daqui e diz, Osmar, isso é do diabo, por certo, não foi seu nome chamado. Está escrito ali, o profeta diz que a abertura dos selos é uma chamada de nome. Agora você pensa que a hora que abriu o selo, falou, Osmar,
Não, falou Brana. E eu sou parte de Brana. Você é parte de Brana. Nesta era, eu sou parte de Cristo desde o Calvário. Eu sou parte de Cristo. Mas se Cristo veio em William Brana, então eu sou parte de Brana desde o Monte Pôr do Sol. Quando Deus manifestou no seu profeta, desceu, pisou no mar e pisou na terra. Somos parte de Brana. Aleluia. Então Eva, o rejeitou e perdeu seus direitos. Então não pensa você que você rejeita essa mensagem e não vai perder os direitos. Perde os direitos sim. As pessoas podem ter aceitado Jesus Cristo, mas agora, nesta era em que vivemos, a era da revelação, é a revelação da palavra, dos trovões, do novo nome. Se você não recebe o que foi revelado, então você está rejeitando a palavra outra vez e está perdendo os direitos do dia que você vive. Os direitos dos dias de Cristo, você angariou aqueles direitos, mas você viveu após aqueles dias. Vocês estão me entendendo? Olha, hoje nós estamos vivendo após aqueles dias, os dias da redenção, quando o Cordeiro veio e tomou o livro, que é a Bíblia Sagrada, onde contém os nomes dos eleitos. Ele tomou o livro e desceu no Monte Pôr do Sol, não com o livro fechado. Vai Apocalipse 10 e ele diz que está com o livrinho aberto. Isto quer dizer 7 trovões revelados. Novo nome revelado dentro dos 7 trovões. E cada eleito, ao ouvir esta mensagem, vai identificar com esta revelação. Você diz, eu estou identificado com o Calvário. Sim. E você pensa que porque você identificou com o Calvário, você está salvo? Você vai passar pela tribulação. Não, mas é o Calvário, sim, o Calvário. Mas o Cordeiro já saiu do trono, que ele redimiu durante esse período de 2 milênios, o qual ele já intercedeu. Ele saiu da intercessão. Brana diz, ele tomou o livro e saiu da intercessão. Ele desce no Monte Pôr do Sol, não mais como Cordeiro. Ali, aquela peruca branca. Ele desceu como juiz. Ele não veio com cabelinho preto. Ele veio foi com peruca branca. Ele veio como juiz. E as pessoas não recebem aquela mensagem. Se elas não recebem aquela mensagem, elas podem dizer, eu aceitei o Calvário, mas você está vivendo além do Calvário. Tem uma mensagem que Jesus Cristo disse que viria uma pessoa que creria nele e ia fazer mais obras do que ele fez quando ele esteve na terra, porque ele ia para o Pai. Isso quer dizer, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar nessa pessoa. Você pensa que Jesus voltou para o Pai e depois ele voltou aqui na terra na pessoa de Jesus? Não. O irmão Brana diz, Jesus Cristo diz, vim de Deus e volto para Deus. Isso quer dizer, eu vim de coluna de fogo, me fiz carne, agora deixo a carne e volto à coluna de fogo. Se você quiser ver Deus, tinha que olhar agora no século 20 em Brana. E hoje, se você quiser ver Deus, tem que olhar em nós. Amém. Aleluia. Ela o rejeitou e perdeu seus direitos, a mesma coisa que havia feito em Niceia, Roma. E a mesma coisa a estão fazendo agora no concílio de igrejas. Exatamente. Irmãos, é a mesma coisa de Gênesis a Apocalipse. Isso foi o que fez Israel, isso foi o que fez Pilatos. Isso é o que toda coisa tem feito sempre, desde Eva até agora, a mesma coisa. Eles rejeitaram a palavra vindicada e tomam um dogma em lugar. Isso forma morte espiritual. Quando a pessoa rejeita a palavra do dia, ela toma morte espiritual. Irmãos, quando a pessoa morre fisicamente, aí você pode fazer um culto fúnebre. Vamos lá cantar. Somente crer, somente crer. Isso aí é um irmão, uma irmã que partiu para a glória. É morte física. Mas a morte espiritual, não tem jeito de cantar somente crer. Não crie, Senhor, não crie, Senhor. Não é somente crer.
É morte espiritual. A mensagem foi transmitida e você rejeitou a mensagem. É por isso que me difiro com respeito ao povo da mensagem, que eu vivi juntamente com eles 29 anos. Quando soltei os primeiros CDs, eles já achavam que aquilo era incorreto. Eu disse, mas eu escuto com a minha congregação, mensagem vossa. Saio do encontro e levo mensagem vossa, escuto com a congregação. Por que agora não podem receber um CD meu? Qual o problema? Ah, não faz parte daquela forma que crê. Aquilo é dogma. Se é uma maneira de crer, é um credo. Então, isso daqui não faz parte. A mensagem do profeta não faz parte de credo. Mata o credo. E a pessoa que está agarrada num credo, irmãos, vocês têm que aprender uma coisa. Nós recebemos esta mensagem lá por volta de 72, 73. Olha, faz muitos anos, irmãos. Já aconteceu muita coisa de lá para cá. Mas muita coisa mesmo. E até dentro da mensagem. E se você não tiver luz para entender, Deus que esteve conosco na primeira e segunda etapa, Deus já saiu faz tempo. Deus estava com os judeus e estava dentro do véu. Mas quando Jesus morreu, Deus já saiu do véu. Diz agora ele tinha outro véu. Ele tinha o véu de Apocalipse 10 agora. Ele deixou aquele véu do templo e pegou o véu de Apocalipse 10. E o véu de Apocalipse 10 chama-se Brana. Era o véu, era carne. Porque Deus saiu dali de trás do templo, onde ele sempre esteve. Ele saiu, rasgou o véu. Ficou uma entrada livre. Isso quer dizer, você tem que crer. Se está livre agora, você entra e crê, aceita. Mas eu tenho outro véu. Aí ele entrou no outro véu, diz, esse é mistério para os últimos dias. Nem o filho sabe. Nem o filho sabe. Oh, aí a pessoa diz, o filho não sabe, então vai vir um outro que sabe. Por certo, naqueles dias o filho não sabia. Tinha que vir o filho outra vez aqui, que é o filho do homem. Deus num profeta para revelar aquele dia e hora que ninguém sabia. Cumpriu ali no Monte Pôr do Sol. Olha, meia hora de silêncio. Isso daí é fotos da mensagem de Mombrana. E a ciência mostrou isso daí. Das 18h10 até as 18h30. Quase meia hora de silêncio. O sétimo selo estava ali, mas as pessoas não perceberam. E o sétimo selo se manifestou no profeta, porque se é sétimo selo e cada mensageiro representava um selo, Brana representou o sétimo selo. Amém. Mas vamos entrar nesse pedacinho para me terminar aqui. Eles rejeitaram, como Eva rejeitou, eles rejeitaram a palavra vindicada e tomam um dogma. Isso forma morte espiritual. Mortos. A palavra, todavia, é pregada aos mortos. Exatamente. Você quer ver? Não será através do milênio. Agora. Agora, a mensagem é pregada aos mortos. Agora, não é mortos que estão lá no cemitério, não. Daqui a pouco, a palavra é pregada aos mortos. Aí, daqui a pouco, pega um irmão, pega a Bíblia, uma mensagem, e vai lá para o cemitério. A palavra é pregada aos mortos. Esta mensagem aqui está sendo pregada aos mortos. Porque se você recebe, você não é morto. Mas esta palavra está sendo pregada aos mortos, assim como Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. E aqueles tinham morrido, na verdade, e estavam no inferno. Jesus foi lá no inferno e pregou para eles. Eu tenho aqui, capítulo 3, verso 19 de 1 Pedro. Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Logo no capítulo 4, Pedro torna a falar outra vez. O evangelho pregado aos mortos. Agora você prega o evangelho aos mortos, você não espera ele ir para a tumba, não. Você prega e ele... Você está entendendo, irmão? Hã? Você entendeu os selos, irmão? Hã? Não, você sabe o que são os trovões, irmão? Hã? Bom, mortos espirituais.
Quais os mortos espirituais? Irmão, nós temos um novo nome. Não escuta esse negócio de CD, de novo nome, de trovões. Não escuta isso não. Eles estão mortos. Mortos e não sabem. O evangelho está sendo pregado aos mortos. Esta mensagem, olha, os mortos não estão querendo escutar essa mensagem, porque já morreram mesmo. Os mortos não querem escutar essa mensagem. Mortos fecham a porta. Pastores no púlpito ensinam suas igrejas. Se aparecer algum CD na sua casa, não aceite. Pastores ensinam o seu povo, certo? Eu ouvi isso entre pastores. Eu ouvi isso daí, de um grande homem, dizer: você no correio já vê de onde veio, você já sabe o que tem dentro, devolva ali mesmo. Mortos e não sabem. O evangelho pregado aos mortos. Irmão, mortos não é pessoa ruim. Mortos são pessoas boas. Mortos são igrejas grandes, mas mortas. Mortas porque falta a revelação, a palavra. Rejeitam a revelação que Deus deu a William Branham, que já está 7º selo revelado, 7 trovões revelado, novo nome revelado. Está tudo aqui dentro das mensagens. Irmão Branham mostrando, tudo está revelado lá. Os 7 selos declararam o que eram os 7 trovões. O desvelar 278, 277, 278. Está claro, está tudo revelado lá. O novo nome está revelado lá. Mas Branham não podia chegar e dizer qual era o novo nome. Estava dentro da 3ª etapa que Deus disse para ele: não diga a ninguém. Tem muitas coisas dentro da 3ª etapa. Não diga a ninguém, dia e hora. O novo nome está ali, dentro da 3ª puxada. E não foi dito claramente por irmão Branham assim, ó, é isso. Ele só diz a 3ª etapa que todo mundo estava esperando. Ele diz a 3ª etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. 373, 374, os ungidos, tradução de Goiânia, e 262, tradução da Voz de Deus. Diz a mesma coisa. O que nós estamos precisando é ver o que nós somos. Se você estiver apenas dormindo, deixa eu ler aqui para mim encerrar. Já chegou outro papel aqui? Acho que ainda não. Espera um pouquinho. Que tem coisas que é o que faz bem, certo? Você toma a palavra, esta palavra é o que vai te ajudar. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Esta mensagem, se é rejeitada por alguém, este alguém está morto. E se você estiver perto deste alguém que rejeita esta mensagem, rejeita esta revelação, rejeita até esses CDs, para falar claramente, não é porque é nosso não, é que a revelação está ali. Foi o que o irmão Branham ensinou. Está ali, está sendo provado pela Bíblia e pelas mensagens. E você examina aquilo. E você está entre os mortos. Desperta se você está dormindo. Desperta, leva um chacoalhão. Aí você desperta e tem defunto do seu lado, talvez a própria mulher, o seu próprio marido. Talvez o defunto perto de você, seu pastor. Os defuntos perto de você, é o seu companheirismo. É aquilo que você dava vida. E está morto. Desperta tu que dormes. Se Deus fala com você, não vai dizer você: eu vou lá perguntar para o meu pastor. Deus está falando aí com você. Você não tem que falar com o seu pastor. Seu pastor já deve estar morto. Aí você vai perguntar para o seu pastor: ô pastor, olha, eu ouvi uma mensagem sobre trovões revelados. Isso é verdade? Já está revelado mesmo? Está revelado mesmo. O que veio fazer o William Branham? E eu não tenho que perguntar para ninguém, não. O membro que não tem que perguntar para mim: Osmar, os trovões foram revelados? Mas por que você pergunta para mim? Você não crê na mensagem de William Branham? Ele veio e foi para isso. E ele já morreu. Já está revelado, sim. Está tudo revelado. Oh, mas e o novo nome? Está revelado? Está revelado também. Está tudo aí dentro.
É só você ler que você vai encontrar. H-A-M. É tão novo, irmãos. É novo, mas o irmão Branham diz, é simples. Quando Deus vai revelar uma coisa grande, você pensa, deve ser lá no Vaticano. Diz, não, vem numa manjedoura. Vem numa casa de pau a pique, como veio William Branham. H-A-M. O irmão Branham diz, faz parte do nome de Deus. E você rejeita. Deus sempre foi chamado. E você vai encontrar no Y, I, o El, o Aleluia, o Iá, você vai encontrar o nome de Deus. Mas agora é novo, é H-A-M. É novo. Mas eu estava esperando que seja uma coisa muito tremenda. Se você não tiver essa luz, que o irmão Branham não cansou de pregar, foi tantas mensagens que tem, irmão Branham só falando de H.M., Billy Graham e Abraham, e mostrando, dizem tantas mensagens, e o povo passa por cima disso. Você perde a luz da mensagem da hora, você perde o direito da vida, você perde os direitos que estão dentro desta revelação. E sabe quais os direitos dentro da revelação do sétimo anjo? De te preparar, te dar novo nome e te arrebatar. São os direitos dentro dessa mensagem. Ninguém vai ser arrebatado apenas com a fé em Jesus. Eu prego isso, eu sei que denominacionais, esse homem está doido mesmo. Não precisa nem perder tempo de ouvi-lo. Mas William Branham diz assim, com a fé que temos agora, não podemos subir. Qual é a fé que William Branham tinha? Fé de ressuscitar morto, de expulsar demônio. Ele diz, não podemos subir. Essa é a fé de Jesus Cristo. Ele diz, não podemos. Mas ele não podia falar. Com a fé que temos em Jesus Cristo agora, não podemos ser raptados. Já está escrito na Bíblia. Ele diz, com a fé que temos agora, não podemos subir. Necessitamos destes trovões, que nos dará fé de arrebatamento. Aí você encontra onde o Senhor Jesus Cristo está. Está nos trovões. Onde os trovões estavam? Dentro de Branham. Bem escondido, dentro de William Branham. Aí você toma esta mensagem. Se você está dormindo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos da sua casa, dentre os mortos da sua igreja, dentre os mortos do seu companheirismo, e Cristo te esclarecerá que os selos foram revelados. Cristo te esclarecerá que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Cristo te esclarecerá que Ele tem um novo nome e está dentro dos 7 selos. É só você despertar e levantar dentre os mortos. Tem mais alguma coisa para ler, mas o tempo não dá mais. Senhor, ajuda a mim e esta igreja. Nós precisamos cada dia, Senhor, penetrar nestas verdades, mergulhar nelas, ser batizado nesta revelação, nos trovões, em nome de Jesus Cristo. Nós somos batizados hoje, como foi batizado Israel. São Paulo diz em 1 Coríntios 10, que eles foram batizados na nuvem, no mar e no profeta. Mas eles nem molharam os pés e foram batizados. E nós fomos batizados também na revelação dos trovões, na revelação dos selos, do novo nome. Fomos batizados em Branham. Isto não quer dizer descer as águas, não. Cremos nesta mensagem e mergulhamos nesta mensagem. Somos batizados nesta mensagem. Nós não fomos aspergidos com esta mensagem. Nós fomos batizados com esta mensagem. Senhor, quantos crentes que estão sendo aspergidos com a mensagem, Pai. O pastor chuvisca a mensagem só em cima deles. Faz como faz o padre na cabeça dos seus.
como os protestantes fazem sua profissão de fé. Mas, Senhor, nós queremos mergulhar nesta mensagem, batizar nesta mensagem dos trovões, dos selos, do novo nome. Isto é, entrar e molhar na palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Examinando as sagradas escrituras, eu encontrei que Jesus Cristo é Deus. Não é a segunda nem a terceira pessoa, foi Ele mesmo quem criou o céu, e não se pode por outro fundamento, além do que está posto, que é o Senhor Jesus. E não se pode por outro fundamento, além do que está posto, que é o Senhor Jesus. E lá em Atos 2:38, 3.000 almas se batizaram em nome do Senhor Jesus, pois seus pecados lavaram, e não se pode por outro fundamento, além do que está posto, que é o Senhor Jesus. E não se pode por outro fundamento, além do que está posto, que é o Senhor Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus buscarão o seu revestimento, até que um dia o Espírito Santo lhes abriu o entendimento, e não se pode por outro fundamento, além do que está posto, que é o Senhor Jesus. E não se pode por outro fundamento, além do que está posto, que é o Senhor Jesus.